Temos fortalecido nossos irmãos? Como? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Tessalonicenses, hoje o capítulo 3. Mas antes é necessário reforçarmos aqui os nossos pedidos, que é que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus familiares e amigos, para que eles também venham ser edificados pelo Senhor. Pedimos também que você compre a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Temos pedido também, insistentemente, para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós dispomos ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 15 horas, temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Às quartas-feiras, nós temos estudado o Sermão do Monte, às 19 horas. Quinta-feira, às 14 e 20 horas, temos estudado o livro de Atos. E na escola bíblica, aos domingos, de manhã, às 8h30, temos estudado 1 Pedro, e às 17 horas temos estudado o Evangelho de Mateus. Então venha, participe de pelo menos um, porque certamente você será edificado ali pelo Senhor. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, como a gente falou aqui, num pequeno panorama que demos aqui de Tessalonicenses, da carta aos Tessalonicenses, então falamos que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Corinto. Então Paulo chegou na Macedônia, né, que é a região toda ali, onde a primeira cidade da Macedônia que ele chegou foi Filipos. Depois ele esteve na cidade de Tessalônica, depois ele foi para Bereia, e aí de Bereia ele foi para a região da Acaia, onde ele esteve em Atenas, e depois foi para Corinto, que é de onde ele escreve essa carta. Então ele está falando que depois de ter saído ali de Bereia também, fugido, né, os irmãos colocaram ele no navio e levaram ele até Atenas. E você vai ver essa história que está ali em Atos capítulo 17, contando isso tudo. Se pegar Atos 16 e 17, vai falar da chegada de Paulo à Macedônia e depois na Acaia, que é ali, então, quando ele foge de Bereia, sai de Bereia e vai para a cidade de Atenas, e depois da cidade de Atenas ele vai para a cidade de Corinto. Então, quando ele está ali em Atenas e ele termina o capítulo 2, se você voltar aí uma página aí para o capítulo 2, o versículo 18 vai falar
Quisemos visitá-los. Então ele está escrevendo de Corinto. Ele teve a intenção de voltar para Tessalônica. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então ele vai falar a respeito disso, e por isso que ele começa aqui falando que quando não pudemos mais suportar, achamos bom permanecer sozinho em Atenas, e assim enviamos Timóteo. Então a angústia que Paulo tinha em Corinto por causa da igreja de Tessalônica, a ponto dele permanecer ali sozinho e enviar então Timóteo para a igreja. E aí ele envia Timóteo para saber como é que a igreja está. Eu preciso saber como é que vocês estão. Eu vou mandar Timóteo aí para ele fortalecer vocês e animá-los na fé. É assim que ele vai falar aí no versículo 2, né? Então, ele fala que ele já havia pregado falando a respeito das tribulações. Quando nós nos convertemos, e eu não sei como que foi a sua conversão, eu não sei o que você ouviu. Talvez você ouviu que agora seriam só coisas boas na sua vida, mas o que a gente percebe lendo essa carta e o que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala que no mundo teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Agora me fugiu aqui se é João 16:33 ou se é João 10:33, mas é um desses dois capítulos no versículo 33. Jesus vai estar falando então que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E Paulo aqui está falando assim, olha, eu preciso mandar ali o Timóteo para animar a igreja, porque eu sei que a igreja ali vai estar passando por perseguição. E então ele opta em ficar sozinho, e nessa escrita dele, dessa carta ali, onde que ele está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, aí o Timóteo já voltou de lá, né? No versículo 6 fala, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-lo. Então, como que nós temos cuidado dos nossos irmãos? Porque Paulo também vai falar ali em 1 Coríntios que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E nós sabemos que é Deus que dá o crescimento, mas nós sabemos também da responsabilidade que temos com os irmãos, porque Jesus também fala, e de fazer discípulos. E fazer discípulo não é você simplesmente pregar o evangelho para a pessoa, e aí ela aceitou Jesus e você abandona a pessoa, mas é necessário caminhar com a pessoa, porque ela vai ter tribulação. Nós temos tribulações nas nossas vidas. Quem de nós não tem passado por momentos, muitas vezes, às vezes, difíceis, muito difíceis, né? Então, todos nós, em um determinado momento, passamos pelo que Jesus fala do dia mau. O dia mau vem para todos, mas nós precisamos estar ali junto aos nossos irmãos nesse dia mau, para suportarmos os irmãos no sentido de sermos suporte. Então precisamos ser suporte para os nossos irmãos. Assim como nós também precisamos de suporte, nós também precisamos ser suporte para os nossos irmãos nesses dias de aflições que nós temos passado. Então, eu não sei como tem sido aí o seu caminhar com o Senhor, eu não sei das lutas que você tem enfrentado, sei sim das lutas que eu tenho enfrentado, mas as lutas que você tem enfrentado, eu não conheço. Mas se você tem se sentido desanimado, então eu coloco aqui a minha vida e a vida dos líderes ali da igreja, de cada um dos líderes ali da igreja, para que a gente possa estar te ajudando nesse momento. Não caminhe sozinho, se os seus dias têm sido difíceis, não caminhe sozinho, mas venha até nós para que a gente possa ajudá-lo nesses momentos. Nós
cuidamos de várias pessoas ali, não é assim? Você também, se você não faz parte de um GC, é muito importante que você faça parte de um GC, porque o GC também abraça e acolhe os irmãos. Falo porque também sou líder de GC, tenho o meu GC ali, onde a gente tem cuidado de pessoas ali. É certo que umas pessoas têm mais vínculos, né? Mais afeições com outras pessoas. Então é por isso que é importante nós andarmos também em grupos menores. A nossa igreja é uma igreja onde tem aí cerca de mais de 800 membros e nós precisamos então cuidar uns dos outros, mas 800 é um número grande, então por isso a necessidade de grupos pequenos. E eu quero te incentivar, te estimular, te incitar a participar de um GC. Participe de um GC para você ser cuidado e para você cuidar também, para você ser suportado e para você ser suporte. E que o Senhor te abençoe.